Acho que ele tinha algumas mensagens muito sutis que queria transmitir não para as pessoas daquela época, mas para as pessoas da nossa época. E temos que procurar. Ele está falando sobre o futuro. Em um salão silencioso em Milão, uma parede captura um momento que assombra o mundo há séculos. A Última Ceia, de Leonardo da Vinci. 12 homens, uma mesa e uma história congelada no tempo. Observe com atenção, e cada olhar, cada gesto, parece sussurrar algo mais profundo. Por centenas de anos, as pessoas têm feito a mesma pergunta, o que Leonardo realmente estava tentando dizer. O nascimento de uma obra-prima. No coração de Milão encontra-se um tranquilo salão de tijolos, que outrora serviu de refeitório para monges dominicanos. Faz parte da Santa Maria delle Gatier, uma igreja construída para a oração, a reflexão e a simplicidade. Mas ao entrar uma parede em particular, rouba-lhe o fôlego. É enorme, com 4 metros de altura e quase 9 metros de largura. E cada centímetro está coberto por um único momento congelado no tempo, a Última Ceia de Leonardo da Vinci, entre 1495 e 1498, durante o governo do Duque. Ludovico Sforza Leonardo recebeu a missão de transformar este refeitório comum em algo extraordinário. O Duque queria que o cômodo demonstrasse não apenas sua fé, mas também sua influência. Ele desejava que convidados, sacerdotes e nobres sentissem admiração no instante em que entrassem. Assim, Leonardo recebeu a parede no fundo da sala de jantar do monge. E o que ele pintou mudaria para sempre a forma como o mundo pensava sobre arte. A maioria dos artistas teria tratado a parede como uma simples tela. Leonardo não fez isso. Ele transformou o mural em uma extensão do cômodo. O espaço pintado corresponde ao real com tanta perfeição que as fronteiras se confundem. As janelas no mural espelham as janelas reais do corredor. A luz que atravessa a pintura corresponde à luz do dia que realmente entra no cômodo, pelo lado esquerdo, assim como acontecia durante as refeições do monge. Até mesmo o teto pintado segue o mesmo desenho do teto real acima. É como se a própria reforma fluísse para a imagem unindo os dois mundos. Se você ficar no centro, poderá sentir Leonardo guiando seu olhar para onde ele quer. Cada linha do teto, cada junção da parede e até mesmo a borda da mesa direcionam você para um ponto exato, bem na têmpora direita de Cristo, a cerca de 4 metros do chão. Ele planejou esse ponto de fuga com tanta precisão que seu cérebro o segue instintivamente. Não importa qual rosto você observe primeiro, seu olhar sempre retorna para Cristo. A sala em si não era apenas um espaço sagrado, era também política. O Duque Ludovic Sforza estava remodelando a igreja para servir como base espiritual de sua família e legado pessoal. Ele contratou Donato Bresci, um dos grandes arquitetos da época, para redesenhar partes da igreja. O mural de Leonardo deveria coroar tudo. Quando os convidados entravam, viam fé e poder entrelaçados. Leonardo encenou o jantar como uma cena de uma peça teatral. A longa mesa corre paralela às mesas de jantar reais. Assim, séculos atrás, os monges que faziam suas refeições pareciam estar sentados no mesmo banquete que os apóstolos. No centro está Cristo, calmo e sereno, rodeado por uma tempestade de reações. Os apóstolos estão dispostos em 4 grupos de 3, cada um reagindo de forma diferente às palavras chocantes que acabaram de ouvir. Não é preciso conhecer a história para sentir o que está acontecendo. Alguns homens inclinam-se para a frente incrédulos. Outros recuam em choque ou cochicham com os vizinhos. Seus rostos e mãos transmitem a conversa. As 3 janelas ao fundo emolduram a cabeça de Cristo, formando uma suave auréola. Leonardo pintou esta cena de forma diferente de qualquer outro artista anterior. Normalmente os murais eram pintados com pigmentos de afresco aplicados com pincel, no gesso ainda úmido antes de secar. Mas o afresco seca rapidamente e não permite muitas correções. Leonardo precisava de tempo. Ele queria uma luz suave, nuances sutis e expressões que transmitissem vida. Então ele selou a parede e pintou sobre o gesso seco, misturando óleo e têmpera para obter a profundidade e a suavidade de uma pintura a óleo. É por isso que os rostos brilham. A pele parece tão real e a atmosfera transmite uma sensação de silêncio profundo. Ele trabalhou lentamente, experimentando constantemente. Ele redesenhou mãos, mudou a posição das cabeças e alterou gestos até que a cena lhe parecesse perfeita.
Pintar sobre gesso seco lhe dava liberdade, mas também tornava o mural frágil. Não foi construído para durar séculos, mas esse problema surgiria mais tarde. Por ora, Leonardo buscava a perfeição. Se você se virar à parede oposta, exibe outra pintura, a Crucificação de Giovanni Donato Dantofano. Uma parede mostra o início da paixão, a outra o seu fim. Juntas, formam um círculo completo, a refeição que dá início à história e o momento em que ela termina. Não é coincidência que o refeitório tenha sido projetado para que os monges refletissem sobre ambas as cenas, enquanto comiam, lembrando-se do sacrifício ao partir o pão. O mural de Leonardo, no entanto, rompe com as linhas rígidas de Montano, cujo trabalho é preciso e formal. O de Leonardo é humano, sereno e repleto de emoção. Observe atentamente a mesa. Ela é ampla e simples, sem excesso de pratos ou ornamentos. Essa superfície lisa se torna um palco para o movimento. Mãos se estendem, apontam ou se fecham sobre ela. O banco atrás é baixo de modo que as figuras ficam mais próximas do tampo, mantendo a linha do horizonte bem abaixo da cabeça de Cristo. Leonardo eliminou o mármore e as colunas suntuosas comuns na arte renascentista. Ele não precisava delas. O verdadeiro drama vinha dos rostos e gestos, não dos detalhes em ouro ou dos pisos de mármore. O ousado experimento de Leonardo não apenas criou uma das maiores cenas já pintadas, como também desencadeou uma batalha secular para mantê-la viva. E com ela, séculos de rumores sobre uma mensagem oculta na pintura, salvando a Última Ceia. Quando Leonardo da Vinci terminou a Última Ceia, provavelmente pensou que ela duraria para sempre. Mas a maneira como a pintou selou seu destino. Como trabalhou sobre gesso seco, os pigmentos nunca penetraram na parede. Permaneceram na superfície como uma fina película, bela, delicada e fadada a descascar, em um salão repleto diariamente de vapor da cozinha. Fumaça de velas das orações e constantes mudanças de temperatura e umidade. Essa película frágil começou a se desprender quase imediatamente. Os primeiros sinais de alerta surgiram de forma alarmantemente precoce. Em 1517, apenas 20 anos após Leonardo ter dado a última pincelada, um clérigo chamado Antônio de Yates visitou a refratoria e escreveu que a obra-prima já começava a deteriorar-se. Em 1568, o escritor renascentista Giorgio Vasari passou por lá e mal conseguiu vê-la. Disse que apenas um brilho tênue, um fantasma de cor, permanecia onde Cristo e os apóstolos haviam estado. Não eram apenas rumores, eram anotações de testemunhas oculares. Os primeiros registros de um longo histórico de decepção que mostrava que a parede estava se deteriorando em menos de uma geração, porque a tinta nunca havia aderido completamente a ela. Durante séculos, as pessoas tentaram consertá-la, da única maneira que conheciam, pintando por cima do problema. As primeiras restaurações consistiam em adicionar novas camadas de tinta, onde a antiga havia descascado, preencher rachaduras, redesenhar rostos e tentar fazer com que a cena parecesse completa novamente. Cada rodada de reparos utilizou materiais diferentes. Alguns, óleo, outros, cola, outros, cera. E cada um envelheceu à sua maneira peculiar. Por volta de 1700 tantas camadas haviam sido adicionadas, que a imagem original ficou soterrada sob uma colcha de retalhos de boas intenções. Os registros do museu listam pelo menos 9 tentativas distintas de restauração antes da Era Moderna. Cada uma delas manteve a Última Ceia visível, mas cada uma também empurrou a mão de Leonardo um pouco mais para o fundo da imagem. Então vieram os danos físicos que nenhuma quantidade de tinta poderia reparar. Esconderijo. Em 1652, os operários decidiram abrir uma passagem na parte inferior central da parede para facilitar o acesso entre os cômodos. Seus cinzéis perfuraram a parte inferior do mural, exatamente onde antes ficavam os pés de Cristo. O contorno curvo daquela porta ainda marca a pintura até hoje. Um buraco literal na história. O próprio edifício sofreu com o passar dos séculos. Em 1796, as tropas francesas que ocupavam Milão usaram a refeitório como estábulo, enchendo o salão com cavalos feno e ar úmido. Um desastre para uma parede já frágil. Por volta de 1892, uma enchente encharcou o reboco inferior por 2 semanas. Cada crise deixou novas cicatrizes. E então chegou o século XX. Em agosto de 1943, durante a Segunda Guerra Mundial, bombas aliadas atingiram Milão.
A igreja de Santa Maria delle Grazie foi atingida em cheio. O telhado desabou a igreja, pegou fogo e a refeitório ficou a céu aberto. Mesmo assim, a parede com a última ceia sobreviveu. Os moradores aí haviam reforçado com vigas de madeira e empilhado sacos de areia ao redor da base, na esperança de protegê-la caso o teto desabasse. Quando as bombas caíram, quase tudo o mais virou escombros, mas aquela parede resistiu. Após a guerra, os restauradores se depararam com uma terrível verdade. O que restava na parede era uma colagem de séculos. Algumas partes ainda exibiam os delicados traços do pincel de Leonardo. Outras estavam cobertas por espessas camadas de repintura posteriores, e grandes áreas eram gesso exposto. Na década de 1950, um restaurador chamado Mauro Pelliccioli removeu cuidadosamente parte da espessa camada de tinta e revelou detalhes há muito ocultos. Mas mesmo ele sabia que não era o suficiente. O mural ainda estava se deteriorando. No final da década de 1970, flocos de pigmento literalmente caíam no chão. Algo drástico precisava ser feito, ou o jantar mais famoso do mundo desapareceria completamente. Em 1977, as autoridades ordenaram uma investigação técnica completa. Cientistas e conservadores começaram a estudar a parede de dentro para fora. Eles perfuraram minúsculos núcleos para testar a resistência do gesso. Escanearam a superfície com câmeras infravermelhas para procurar o desenho original. Subjacente de Leonardo, usaram luz ultravioleta para rastrear vernizes antigos e fizeram radiografias para separar camadas estranhas densas de camadas frágeis. O objetivo era compreender cada camada da história antes de tocar em um único centímetro. Para liderar o resgate, recorreram a Pinan Brambilla Barcelon, uma restauradora italiana, conhecida por sua calma e precisão. A partir de 1978, ela e sua equipe subiram em andaimes e iniciaram um processo que duraria mais de 20 anos. A missão deles não era repintar Leonardo, era encontrá-lo novamente, sob séculos de interferência. Trabalhando centímetro por centímetro, eles amoleceram e removeram os materiais posteriores. Óleos, colas, goma laca e sobreposições de tinta usando as ferramentas mais delicadas imagináveis. Em alguns pontos, colocaram pequenos quadrados de papel japonês contra a superfície, para absorver as camadas indesejadas, molécula por molécula. Pararam onde encontraram o pigmento original remanescente. Onde a parede estava danificada demais para revelar qualquer coisa com segurança, estabilizaram-na e usaram tons suaves à base de água para preencher as lacunas. A honestidade era a regra. Revelar, mas nunca inventar. Sob o microscópio, a equipe confirmou o que os antigos relatórios já haviam indicado. A camada de tinta flutuava frouxamente sobre o gesso separada por um aglutinante fraco. No final da década de 1990, após mais de 2 décadas de limpeza cuidadosa, a equipe finalmente se deparou com uma superfície que parecia mais clara, mais suave e mais próxima da visão original de Leonardo do que qualquer pessoa havia visto em séculos. Em 28 de maio de 1999, os andaimes foram removidos. Quando o público viu a imagem pela primeira vez, as reações se dividiram. Alguns elogiaram a nova nitidez, a paleta de cores mais frias, a sensação de profundidade restaurada. Outros sentiram falta dos tons mais escuros e envelhecidos que conheciam a vida toda. Tons que, na verdade, eram resultado de retoques antigos. De qualquer forma, a pintura renasceu, assim como a sala que a abrigava. Durante esses mesmos anos, os engenheiros reconstruíram a própria sala de restauração, transformando-a em uma estrutura protetora. O novo espaço funciona quase como uma câmara de suporte vital para o mural. O ar é filtrado à temperatura e a umidade são monitoradas por sensores, e os visitantes entram por câmaras seladas que equalizam a pressão e retêm a poeira externa. O tempo que cada grupo passa lá dentro é propositalmente breve, e o número de pessoas permitidas por horário é limitado. A razão é física simples. Cada corpo quente e respirando adiciona umidade, e essa umidade penetra no gesso. Em excesso, a superfície delicada incha e contrai.
muitas pessoas com muita frequência e a parede começa a respirar de forma inadequada. Portanto, a entrada é feita somente com reserva. As visitas são curtas e o ar nunca para de circular. Após a restauração, os pesquisadores tentaram responder a uma pergunta intrigante: quanto da mão de Leonardo ainda sobreviveu? Uma análise amplamente citada estima que cerca de 42% da pintura seja original. Aproximadamente 17% esteja completamente perdida e cerca de 40% consista em retoques antigos que os conservadores modernos optaram por não remover, por receio de danificar o que estava por baixo. Esses números explicam por que certos rostos irradiam uma delicadeza inconfundível enquanto outros parecem distantes ou apagados. Eles também nos lembram que qualquer alegação sobre segredos ou mistérios ocultos na pintura deve começar por identificar quais áreas são autênticas e quais não são. Para compreender essas seções perdidas, os conservadores recorreram a cópias feitas quando a obra de Leonardo ainda era recente. A mais importante é uma versão em tamanho real, pintada no início do século XVI, geralmente atribuída a Gianni Atrino, um dos alunos de Leonardo. Atualmente em Londres, ela mede quase 3 metros de altura, por 8 metros de largura, e preserva detalhes que a parede de Milão perdeu há muito tempo, incluindo a faixa inferior desaparecida com os pés de Cristo. Durante as décadas de 1980 e 1990, restauradores usaram essa cópia como um guia visual, estudando como as formas fluíam antes que séculos de danos e remendos as interrompessem. Desde então, os museus modernos digitalizaram a obra em alta resolução, permitindo que os visitantes ampliem detalhes invisíveis no frágil original milanês. Agora podemos distinguir os traços originais de séculos de correções. Mas para testar qualquer código primeiro, precisamos identificar os envolvidos, entender o que cada olhar e gesto pretendia expressar e desmistificar as teorias mais controversas. Os nomes que usamos hoje vêm de uma cópia antiga de A Última Ceia feita em meados de 1500, onde cada figura era identificada por um nome. Uma espécie de guia antigo que ajudou as gerações posteriores a se lembrarem de quem era quem. Agora, imagine-se em pé diante daquela parede, traçando a cena da esquerda para a direita. Os 3 homens na extremidade, Bartolomeu Tiago, o menor, e André, são os que primeiro chamam a atenção. Todos reagem ao mesmo momento repentino, à frase impactante em que Jesus diz que um deles o trairá. Bartolomeu inclina-se para a frente, com as sobrancelhas arqueadas. Tiago, o menos, parece quase pronto para se levantar e André ergue as 2 mãos como se estivesse tentando parar o mundo. Juntos, eles parecem ter sido atingidos por uma onda. Cada um reagindo à sua maneira a algo que mal conseguem processar. Basta um olhar para o grupo ao lado para que o clima se torne mais sombrio. É ali que Judas está sentado. Ele é o único que se encolhe em vez de se aproximar. Seus ombros estão tensos, seu queixo baixo. Nas primeiras cópias da pintura e em fotos de alta resolução atuais, é possível ver a pequena bolsa que ele segura na mão direita. É um sinal silencioso do que está por vir as 30 moedas de prata que ele receberá por trair seu mestre. Leonardo não dá destaque a isso. Ele deixa que sussurre. Seu outro indício é ainda mais sutil. Perto da mão direita de Judas, há um pequeno saleiro tombado. Um detalhe que muitas pessoas não percebem, mas que os historiadores da arte jamais esquecem. Em culturas antigas, derramar sal era sinal de quebra de confiança. Há até um antigo ditado da região sobre trair o sal, significando trair quem te alimentava. Então, quando Judas derruba o saleiro, não é um acidente. É uma mensagem de que o vínculo já começou a se romper. Sentado perto de Judas está Pedro. Toda a atenção e o instinto dominam. Seu corpo se projeta para a frente, o rosto duro e determinado, como se já estivesse decidindo o que fazer em seguida. Na mão direita, meio escondida pelas dobras da toalha de mesa, ele segura uma pequena faca. É fácil não anotar num olhar casual, mas uma vez que você a vê, jamais a ignora. Aquela lâmina é a narrativa de Leonardo. Ela prenuncia o momento mais tarde naquela noite no jardim em que Peter se enfurece e corta a orelha de um soldado. A faca aponta para fora do centro, um gesto de defesa equivocada. Uma pista visual de como essa emoção logo se sobreporá à razão. Entre esses dois, o traidor e o protetor
está um jovem de traços suaves e olhos baixos. Essa figura gerou mais debates do que qualquer outra na pintura. Ele é tradicionalmente conhecido como João, o discípulo mais jovem. Aquele descrito nos evangelhos como especialmente próximo de Jesus. Leonardo o retrata sem barba, com os cabelos longos e o rosto sereno, o corpo ligeiramente inclinado, como se a dor já o tivesse alcançado. Aos nossos olhos modernos, ele pode parecer feminino, mas isso se deve à forma como os artistas da Renascença retratavam os jovens. Naquela época, os artistas frequentemente pintavam jovens discípulos, com rostos suaves e traços delicados, para simbolizar pureza e inocência. Leonardo usou o mesmo tipo de rosto repetidas vezes em seus desenhos rostos, que transmitem calma em vez de idade. Agora, pare no centro. Cristo está sentado, calmo e imóvel, a única figura estável em meio à tempestade. Seus braços se estendem naturalmente sobre a mesa, e toda a geometria da sala converge para ele. Mas ainda não vamos nos concentrar no centro. Vamos passar para o próximo trio, bem ao lado dele. Aqui estão sentados Thomas, James the Greater e Philip. O grupo parece uma discussão, suspensa no ar. Thomas aponta o dedo para cima, um sinal de questionamento. James levanta as duas mãos, como se exigisse uma resposta. Philip inclina-se para a frente, palmas abertas, implorando por clareza. Continue a observar o cenário até o extremo direito e a cena se estabiliza novamente. As três últimas figuras, Matthew Jude Thaddeus e Simon Ozelote, compõem o ritmo final. Estão ligeiramente voltados uns para os outros mãos, em meio a uma discussão rostos, que demonstra um choque que já se transforma em análise. Matthew volta-se para dentro, como se estivesse relatando o que acabou de ouvir. Thaddeus franze a testa, enquanto escuta, e Simon, mais velho e sereno, absorve a conversa com calma e firmeza. Esse trio externo traz toda a composição de volta ao equilíbrio. A cena começa com surpresa, cresce em meio à confusão e termina em um debate ponderado. É como observar as ondas se espalharem, desde o ponto de impacto até se acalmarem na praia oposta. Agora, sobre aquele rosto jovem, ao lado de Pedro, aquele que tantas pessoas insistem não ser João, mas Maria Madalena. Essa afirmação ganhou popularidade, depois que um certo romance a transformou em fofoca de primeira página. A teoria soa dramática. Leonardo teria pintado Maria secretamente ao lado de Cristo, insinuando um relacionamento oculto e uma linhagem sanguínea enterrada. É atraente. Vende. Mas quando se analisam as evidências, a ideia não se sustenta. As feições dos jovens discípulos correspondem a todas as convenções renascentistas de como os artistas retratavam o apóstolo mais jovem. A cópia mais antiga, com legenda datada do século XVI, o identifica como João. E todas as cópias de oficina, conhecidas feitas pelos alunos de Leonardo, mostram a mesma figura masculina jovem, imberbe, sentada. Nenhuma versão de sua época o substitui por uma mulher. Quando especialistas examinaram a parede com varreduras infravermelhas, descobriram que o esboço subjacente, o desenho original sob a tinta, segue o mesmo plano. Um discípulo do sexo masculino, não do sexo feminino. Outra cópia antiga, a versão grande na abadia de Tongerlo, na Bélgica, fornece mais pistas. Quando os pesquisadores usaram imagens multiespectrais e refletografia infravermelha, nessa pintura, mapearam desenhos subjacentes sutis e vestígios de pigmento, que correspondiam de perto ao estilo de Leonardo. Alguns estudiosos chegam a pensar que o próprio mestre pode ter ajudado a finalizar partes dela. Verdade ou não, o que importa é que os rostos, os gestos e a disposição repetem o mesmo padrão, visto no mural de Milão. A composição que conhecemos hoje não foi inventada posteriormente. Ela veio diretamente do estúdio que viu o original de Leonardo. Enquanto desmistificamos alguns mitos, há outro rumor sobre códigos secretos que ganhou as manchetes, a teoria da partitura musical. Em 2007, um músico italiano chamado Giovanni Maria Palla sugeriu que, se você colocar uma pauta musical de 5 linhas sobre a mesa, as posições das mãos e dos pedaços de pão se alinham como notas musicais. Lidas da direita para a esquerda, essas notas supostamente compõem uma melodia de 40 segundos, uma espécie de hino secreto escrito com tinta. É uma ideia interessante e parece algo que um polimata renascentista poderia ter feito.
mas não há registro nenhum, esboço carta ou anotação em caderno de Leonardo da Vinci trabalhando dessa maneira. Quando você se apega aos fatos, aos nomes, aos gestos, aos objetos de cena, a cena já contém narrativa codificada suficiente sem se transformar em um quebra-cabeça. É aqui que a história toma um novo rumo. Os mitos modernos antes surgiam da observação de padrões por pessoas. Agora, a inteligência artificial assumiu esse papel. Utilizando digitalizações avançadas, imagens em camadas e dados de cada cópia inicial, os pesquisadores já usaram IA para rastrear o que Leonardo realmente planejou sob a superfície, o que a IA encontrou sob a tinta. Imagine a parede como uma pilha de camadas finas. Primeiro, as linhas de planejamento que Leonardo desenhou na superfície preparada, depois a tinta que ele aplicou por cima, e em seguida, séculos de retoques. Para decifrar o que ele pretendia e não o que foi acrescentado posteriormente, os pesquisadores tiveram que separar essas camadas sem tocar na parede. Foi aí que entraram em cena a digitalização moderna e as imagens assistidas por EA. Eles tiraram fotografias, fizeram varreduras infravermelhas, leituras de luz ultravioleta e até radiografias, alinhando tudo perfeitamente em uma tela digital. Era como olhar através de um lapso de tempo da própria parede, desde o esboço de Leonardo até a restauração mais recente. O processo começou alimentando o sistema com tudo o que podia ser capturado da parede. Fotografias coloridas de alta resolução mostraram a superfície que todos conhecem. Em seguida, veio a refletografia infravermelha, basicamente uma câmera especial que olhava sob a tinta para revelar o desenho subjacente que Leonardo havia esboçado diretamente no gesso. A luz ultravioleta adicionou outra camada, fazendo com que vernizes antigos e repinturas brilhassem como impressões digitais. Radiografias e mapas de pigmentos também foram utilizados, revelando os diferentes elementos químicos presentes nas tintas, para que os especialistas pudessem identificar quais partes eram densas, frágeis ou modernas. E como alguns detalhes na parede original eram muito tênues para serem lidos, os conservadores também utilizaram digitalizações nítidas de cópias antigas, em tamanho real, a enorme versão londrina, feita por Giannatrino, aluno de Leonardo, e a da Abadia de Tongerlo, na Bélgica. Essas cópias ainda continham partes que a parede original havia perdido. Depois que todas essas imagens foram sobrepostas, o computador começou a trabalhar. Ele não fez suposições nem formulou teorias. Alinhou tudo até o nível do pixel. Traçou as bordas exatas de cada detalhe importante, linhas do queixo, pulsos, bordas da mesa, até mesmo as vigas esculpidas no teto. Também mediu a direção para onde cada cabeça se virava, para onde cada olhar apontava, e como cada mão empurrava ou puxava. Esses elementos foram mapeados como setas finas na versão digital do mural, criando um mapa de movimento e atenção. O programa então comparou esses caminhos com os encontrados nas primeiras cópias da oficina de Leonardo. Se uma linha ou gesto aparecesse tanto no desenho original quanto nas cópias de estúdio, essa característica era identificada como provavelmente proveniente do próprio Leonardo. Se algo surgisse apenas em retoques ou vernizes posteriores, era sinalizado como uma adição posterior. Essa verificação cruzada era crucial, porque impedia que os pesquisadores confundissem danos com elementos de design. Chegamos agora à parte que deixa historiadores e espectadores sem fôlego. Quando todas essas digitalizações e referências são alinhadas, um padrão impressionante surge. Há uma linha visual nítida, quase como uma corrente invisível que atravessa diagonalmente a mesa. Ela começa no rosto suavemente abaixado do jovem discípulo. Ao lado de Cristo, passa diretamente pela cabeça de Cristo, o ponto exato onde Leonardo definiu o ponto de fuga, e continua em direção à mesa, terminando na mão tensa perto de Judas e do prato. Leia esse caminho em termos simples e ele se transforma em uma frase visual. Da inocência à calma, à traição. As sobreposições dos sistemas confirmam que os primeiros esboços estabelecem essa conexão. As fotografias mostram como a arquitetura direciona o olhar do observador através dela, e os mapas de pigmentos comprovam que a mão próxima ao prato pertence à camada original, e não a uma repintura posterior. Até mesmo as primeiras cópias de Londres e Tongerlo preservam a mesma geometria.
Isso significa que esse fio condutor não foi inventado pelos observadores modernos. Ele sempre esteve lá, escondido à vista de todos. Esse é o poder do que essa tecnologia revela. Não se trata de códigos secretos ou números, mas sim de estrutura. Isso demonstra como Leonardo da Vinci usava a geometria para expressar emoções. No entanto, existe um limite importante. A inteligência artificial e as ferramentas de processamento de imagens podem destacar padrões e camadas, mas não conseguem determinar o significado por si só. A palavra final sempre pertence aos especialistas. Os conservadores que fizeram as digitalizações, os curadores que sabem quais áreas são originais, e os historiadores que convivem com essas pinturas há décadas. Obrigado por assistir. Agora confira os vídeos que aparecerão na tela para mais histórias incríveis.